Agora a gente vai falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, um assunto que nunca é demais a gente lembrar, mesmo porque muitas pessoas estão baixando a guarda e a gente vê alguns índices aumentando, infelizmente. Pode rodar o VT. As doenças sexualmente transmissíveis são doenças causadas por vírus, bactérias ou micróbios. Todos eles transmitidos através da relação sexual sem o uso de preservativo, com uma pessoa que já esteja infectada. As DSTs geralmente se manifestam por meio de corrimento, feridas, bolhas ou verrugas. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde mostra que aproximadamente 10 milhões de brasileiros já apresentaram algum sintoma de doença sexualmente transmissível. Entretanto, 18% dos homens e 11% das mulheres não procuram nenhum tipo de tratamento. Por isso, tire suas dúvidas sobre as DSTs e saiba qual a importância do tratamento logo que a doença for diagnosticada. Tudo isso aqui, agora, no Mulheres. Você também pode participar mandando as suas dúvidas lá no Instagram do Mulheres, Gazeta Mulheres, tá bom? A gente está recebendo hoje Dr. Alberto Guimarães, que é ginecologista e obstetra, para falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo a Mulheres, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. A gente tem mitos e verdades aqui, tá? E a gente já vai tirando essas dúvidas no estúdio. Podemos começar? Claro. Vamos claro, lá? Pode colocar na tela. Os sinais de uma DST podem aparecer em outras regiões do corpo. Mito ou verdade? Verdade. Verdade? Então não é exclusivo daquela região. Isso, não. Dentre elas, por exemplo, sífilis, por exemplo, você pode, num primeiro momento, ter manifestações na pele. Tá. Não necessariamente na região genital, por exemplo. Então não esse... é só na região genital, ou a ausência de alteração na região genital não garante que não tenha nenhuma doença sexualmente transmissível. E qual que é o tipo de sintoma que a gente pode perceber em outras regiões do corpo? Por exemplo, nessa região, muitas vezes máculas, né, lesões do tipo... Como se fossem verrugas? Verrugas também, mas não. Vermelhidões, muitas vezes, regiões às vezes, prurido, coceira. Em outra região, não necessariamente na região genital. Então é importante ver, né? Muitas vezes a pessoa pode achar que é um problema dermatológico, né? Isolado. E acaba descobrindo uma DST, né? Tá certo. Exato. Então, no caso, é verdade. A gente tem que ficar atento a outros sintomas também, não só na região íntima, tá? Vamos dar uma olhada no próximo? Mães infectadas podem transmitir sífilis e outras doenças para seus filhos durante a gestação. Mito ou verdade? Isso é uma verdade e essa é uma verdade importante de ser dita e preocupante, muito preocupante. Né? Porque a sífilis é uma doença que é de fácil diagnóstico e se for feito, por exemplo, os exames iniciais de um pré-natal, aparecem alterações e é tratável e tratável de maneira de custo muito baixo, né? É curável, assim? Sim. E isso é uma situação que é muito preocupante. E pode trazer prejuízo para o bebê? Pode. Para o bebê pode levar a alterações importantes, lesões, em última análise, do sistema nervoso central, por exemplo. É doença importante, é grave, que ninguém está dando bola. Né? Na verdade, só fazendo uma correlação com essa questão inicial, que também é grave, do Zika vírus, né? Que causou toda essa discussão e tem que causar mesmo, mas temos uma doença de fácil tratamento, de diagnóstico e fácil tratamento e que tem sido negligenciada de certa maneira, né? Então é tão importante quanto a questão do Zika vírus para as questões neurológicas e as pessoas não se dando conta. E para você ter uma ideia, é uma doença que tem aumentado muito essa incidência nos nascidos hoje, maternidade, faz o exame do pós-nascimento lá e você vê que tem sífilis. Olha então só. é lamentável, realmente isso é lamentável. Porque de fato que poderia ter sido evitado, né? O ideal é que que a mãe faça, a futura mamãe faça os exames antes mesmo da gestação começar. Isso. Né? E lembrar que no caso da sífilis, o parceiro também tem que ser tratado. Né? Quer dizer, senão você acaba tendo uma reinfecção e acaba levando. Mas isso é verdade e é verdade. É muito importante ser vista e ser dita. Outras doenças também podem ser transmitidas, como a AIDS, que também pode ser evitada, não é isso? Isso. A AIDS é outro que também tem que ser vista, né? A questão, de novo, ressaltando a importância de um pré-natal, né? Quer dizer, o pré-natal não é um lugar só para pesar a mãe, ou para escutar o bebê e pôr a mão na barriga. Verdade, né? Quer dizer, o pré-natal é um momento que tem que ser verificado essas doenças, que inclusive já é bem definido o rol de doenças a serem pesquisadas na gestação, e o HIV também é uma dessas, né? Que uma vez diagnosticada
na mãe, você tem como cuidar, medicar a mãe para que não faça a transmissão para o feto. Ou seja, a mãe pode ter HIV positivo, né, e o bebê nascer saudável. Sem vírus. Isso, nascer sem vírus. Quais outras doenças que a gente pode elencar, então, além da sífilis e HIV, que pode passar na gestação? Nós podemos pensar, por exemplo, na questão da própria hepatite também, né? Ah, tá. Hepatite também é uma doença que você tem que estar atento. Basicamente, sexualmente transmissível, você poderia pensar. Né? Toda ferida ou corrimento vaginal é sinal de uma DST. Mito ou verdade? Isso é mito. Mito? Claro. E aí aproveita para lembrar que a região genital, especialmente pensando na feminina, ela não é uma região seca, né? As pessoas têm a sensação, e às vezes a gente ouve uma reclamação do tipo, doutor, eu estou com um corrimento, estou com uma secreção vaginal. Existe o corrimento normal, que é o conteúdo vaginal normal. Lembrado, o conteúdo vaginal, que traduz, primeiro, essa questão da própria vascularização de mucosa, né? E traduz também a região do ciclo, do período, digamos, em termos de ciclo menstrual, né? Então tem alguns períodos que essa secreção, essa produção, ela aumenta, né? E aí no final do dia, se a calcinha tiver um pouco úmida, compridinho, não precisa achar que tem que ir para a farmácia necessariamente. Pode ser uma manifestação normal. E quando que a gente percebe que deixou de ser normal esse conteúdo vaginal? No geral, ele vem associado com algumas outras alterações, pensando em pruridos, em coceira, desconforto quando vai fazer um xixi, por exemplo, no final do xixi, ter desconforto, ou da própria... na própria questão da relação, de ter dor na relação, ou na penetração, ou quando bate no fundo. Quer dizer, ele geralmente está associado a outras alterações. Tudo que fugiu do normal. Um odor mais forte, uma coloração, a gente consegue perceber, tem que chamar né? a atenção. Tá certo. Vamos para o próximo, então? É possível ter uma DST e não apresentar sintomas, mito ou verdade? Isso é verdade. É aí que mora o perigo. E isso realmente é um outro grande perigo, né? Porque não necessariamente uma doença sexualmente transmissível, ela vem com uma etiqueta, com um carimbo grande, dizendo, estou doente. Está aqui, tem problema. Vai se cuidar. Né? E aí, já aproveitando o teu programa e audiência, pensar em que cuidados você tem que ter, exatamente tendo conseguido uma namorada ou um namorado onde está aparentemente tudo bem. Que ótimo. Precisa parar tudo porque está bem? Não. Mas é bom aí, nesse caso, ter o preservativo. É bom a moça, inclusive, ter um preservativo na bolsa. Né? Não é deixar do uso, não é para deixar na bolsa, não é para deixar só por conta do namorado, do homem, né? E perder, talvez, esse momento, que poderia ter sido bom, mas com um sexo seguro, né? Realmente evitando sérias complicações, não pensando só na gestação, mas pensando realmente nas doenças sexualmente transmissíveis. E é muito preocupante a gente perceber, né, que como eu falei no começo da nossa conversa, muitas pessoas estão baixando a guarda nesse sentido, né? Porque como a AIDS hoje é uma doença controlável e as pessoas têm uma vida depois de descobrir a doença, né, que se chama de sobrevida, muito boa, tomando coquetel e tudo mais, então não se tem mais o medo, né, da AIDS. O medo que a minha geração viveu quando, né, começou a descobrir a sexualidade, logo, né? Começou a descobrir e se falar mais abertamente sobre AIDS, né? Então, essa geração que está agora descobrindo a sua sexualidade não ouviu com a mesma intensidade e não está se protegendo como não acredita, deveria, né? A doença sexualmente transmissível, ele tem um pouco do componente de gestação para adolescente. Quer dizer, é um negócio que parece que só acontece no vizinho. Com os outros. Acontece lá longe, em algum... Existe em consequência dessa fase, né, que é natural dessa fase. Mas isso realmente tem que ser ressaltado de novo nesses programas educativos ou para esclarecimento. Na escola, e lembrar realmente que existe sim, a AIDS existe sim, quer dizer, o HIV está aí, está disponível. Então, circulando, não precisa ter sintoma para você indicar o uso, por exemplo, em muitos países está aumentando, inclusive, né? Sim. Agora, ainda falando sobre o tratamento das DSTs, muitas vezes o tratamento tem que ser feito no casal. Sim, em alguns casos, algumas situações. Em alguns casos tem que tratar o casal. Porque realmente, senão, por exemplo, sífilis mesmo, tem que ser o casal. Não adianta tratar só um. Tá certo. Próximo mito ou verdade? Herpes genital é transmitido por meio de relação sexual com uma pessoa infectada. Mito ou verdade? Isso é verdade. Sim, né? É uma DST também. Também é uma doença sexualmente transmissível importante. E aí não necessariamente precisa estar com lesões também. Quer dizer, você pode não aparecer aparentemente nada e de repente está premiado ou surgir lá na frente. Ali. Tá. Exatamente. Qual a diferença entre herpes e o HPV? O herpes, no geral, você tem a infecção do vírus e não necessariamente você percebe a lesão continuamente. Muitas vezes na fase aguda,
você tem a lesão do herpes, né? As vesículas, as bolinhas que queimam a beça, né? E realmente é bem desconfortável. Aliás, a herpes é uma das poucas doenças, aproveitando assim, pensando na questão do parto, em que numa fase aguda você deve mudar a via de parto para um parto cesáreo. Quando sim. tem umas lesõezinhas aparentemente bobinhas, né, mas na gestação, no final da gravidez, acaba indicando uma cesárea. Mas quando elas estão aparentes? Isso, tá. Na fase aguda. E o HPV, a manifestação são mais verrugas, quando aparecem as lesões. Porque também você pode ser portadora do HPV e não aparecer lesões, não enxergar as lesões. Tá. Só aparecer diante de pesquisa de exames. E a vacina do HPV? Ele tem sido indicado e tem sido realizado, inclusive, na rede pública, né? E foi entendido como uma maneira de reduzir um pouco os casos de câncer do colo do útero, né? Porque o HPV existem vários tipos e alguns deles têm potencial de levar a transformação, digamos, ao longo do tempo em câncer do colo do útero. Então, foi visto como uma estratégia de vacinando as adolescentes de HPV, você espera-se uma redução dessa doença lá para frente. E o que você tem a dizer sobre essas críticas que a vacina recebeu assim que ela surgiu? Na verdade, toda a iniciativa, ou a maioria delas, especialmente um programa desse tamanho, que envolve tanto recurso, ele vai gerar essas grandes discussões, né? Agora, uma boa discussão é bom quando ela tem uma alternativa em paralelo. Muitas vezes a gente ouve discussões, por exemplo, de vacina e gera mesmo, enquanto quem é o fornecedor, como é que foi esse processo para chegar até aí, né? Mas na outra ponta você não tem maneira de falar, então não vacina, mas façam essas coisas aqui, efetivamente vão produzir. Teoricamente, se você sempre usar o preservativo, não teria necessidade da vacinação. O próprio segmento, né, dos exames de rotina. Teoricamente, se você for fazer um segmento frequente, rotineiro, você teria tempo de fazer diagnóstico dessas alterações. Né? Tanto que câncer do colo do útero, ele é uma doença que praticamente traduz uma espécie de nível de assistência dessa população. Quer dizer, um câncer numa taxa muito alta traduz subdesenvolvimento de uma maneira geral. Porque se tivesse feito prevenção, você teria pego esse caso numa fase muito inicial, não precisaria levar ao extremo, que é a morte, realmente, no final acaba matando. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver, mito ou verdade, na verdade. Não é possível contrair as DSTs através do sexo oral. Isso é outra mentira, né? Mentira? Porque pode... Quais são? Pode sim. Realmente você pode, na própria HIV, tem uma discussão de você poder... Ainda tem uma dúvida com relação a isso, né? Tem uma discussão, mas, digamos, se alguém chegar e falar, posso ficar tranquilo e tal, eu falo, acho melhor não, né? A questão de hepatite também, você tem um componente importante aí. Né? Então é mito. Não mito. Existe sexo seguro sem preservativo. Põe preservativo. Tá certo. Agora tem perguntas, doutor Alberto. Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta da Andréia Miranda. Fui diagnosticada com HPV de alto risco há 1 ano. Me disseram que o período de incubação do vírus é de 2 anos. Se isso não acontece, as chances de virar uma lesão cancerígena são grandes. Isso é verdade? Se eu engravidar nesse período, meu filho pode ser contaminado? Na verdade, para a Andréia, o que a gente tem que dizer? Uma vez diagnosticado, vamos tratar. Né? Imediatamente. Daí a questão dos exames de rotina, o Papa Nicolau, a colposcopia, são os mais difundidos, mais ditos assim. Então, uma vez diagnosticado, tratou, né? O que é importante, em termos de feito o tratamento, faz um segmento, né? No geral, o HPV não é uma grande complicação para a gestante. No geral, não é a preocupação. A preocupação realmente a longo tempo é de manter isso e ampliar a base de infectados, né? Dependendo em termos de parceiros, e a longo prazo, que é a questão do câncer. Então o HPV não pode, não vai dar nenhum tipo de complicação para o feto que está sendo desenvolvido, mas ele pode já nascer com o vírus, já pode nascer contaminado? No canal, dificilmente ele pode ter uma transmissão só no canal de parto, se não tiver lesões ativas, ou seja, verrugas, né, no canal, lembra a couve-flor, quer dizer, é um negócio mais agressivo, não há impedimento de se fazer um parto normal. Claro que essa transmissão pode ser hematogênica, que chama, quer dizer, do sangue da mãe, através disso ir para o bebê. Mas não é isso, de fato, o que preocupa no HPV, não. É câncer mesmo. Tá certo. Para a mulher. Respondida a pergunta da Andréia, vamos ver a próxima. Romeu Arruda. Ontem, ao acordar, notei um corrimento amarelado pelo canal da urina. Quando fui urinar, senti muita dor.
Isso pode ser uma DST? É grave. Há 5 dias tive uma relação em que a camisinha rompeu, mas eu só percebi no final. Ok. Pode ser uma DST? Pode. Né? Pode. E aí realmente tem que fazer uma consulta, tem que avaliar muitas vezes essa secreção. Você pode fazer em laboratório, pesquisar em termos de etiologia, e uma vez diagnosticado é tratar mesmo. Tá. Né? Mas pode ser sim, pode ter sido E quais seriam as DSTs que podem causar por exemplo, essa dor na hora de urinar? Pode ser uma gonorreia, pode ser clamídia, pode. Aí tem uma infinidade delas, mas os mais comuns do nosso meio é gonorreia, clamídia e tricomonas também. Tá. Nesse caso, teria que tratar. São as que estariam mais em pauta. Isso. E, no geral, responde bem a tratamento, principalmente feito imediatamente após o diagnóstico. E ele está dizendo aqui que no final ele percebeu que a camisinha rompeu. Então a chance de ter que tratar o parceiro, a parceira também é grande. Sim. Muito provavelmente, uma vez dando positivo, essa parceira vale a pena tratar também. Tá certo. Tá bom. Respondida a pergunta do Romeu, vamos dar uma olhada na próxima. Patrícia Santana quer saber: a sífilis é transmitida exclusivamente pela relação sexual? Meu marido foi ao médico e ele disse que ele está com essa doença, mesmo antes de fazer exames. Dá pra gente ter um diagnóstico de sífilis clínico assim no consultório? Na verdade, até daria, mas é muito difícil hoje, com os recursos que tem, que só clinicamente você fechar diagnóstico. Né? Mas existem algumas, que eu comentei no início, algumas lesões de pele que chamam a atenção, às vezes de mucosa, inclusive. Por exemplo, no pênis pode fazer tipo uma espécie de ulceração que chama a atenção e fala a favor de sífilis. Agora, eu acho que hoje é fundamental você ter uma confirmação disso, até porque ele pode ter, ou a mulher, de ter a doença, aqueles dos assintomáticos. Né? Quer dizer, um tinha e outro não sabia. Né? Quer dizer, tem que fazer exames. Hoje... E a Patrícia provavelmente está querendo saber, porque quando aparece uma DST dentro de um casal... Tem uma questão de infidelidade aí também, então, que começa a ser discutida. Isso. Então ela já está perguntando, imagino que deve ser por aí. Ela quer saber se é transmitida exclusivamente pela relação sexual. Quer dizer, opa, peraí, se ele está com alguma coisa e eu não, já começa a aparecer essa desconfiança. Então ela pode ter também, ela pode ter passado para ele e ela não ter sintoma. Isso. Aí, nessa questão de usar a DST para resolver a questão da infidelidade, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, HPV, um dos membros do casal pode ter a doença e o outro não, quando vai investigar. Só que quem não tem, nesse momento, pode ser que foi quem transmitiu lá atrás. O organismo, o sistema imunológico, defendeu e protegeu aquele indivíduo, que aparentemente não tem nada, né, não tem nenhuma lesão, faz uma peniscopia no homem, não aparece nenhuma lesão, e aparece na mulher. De repente a mulher fala, poxa, esse foi meu único parceiro até hoje, de onde que veio? Veio dele, né? Veio dele, só que o organismo dele foi autolimitado, cuidou e sobrou só para ela. Então não serve como prova, digamos, de fidelidade essa questão. E nem do contrário, tem que investigar direitinho antes de acabar com qualquer relação, né? Tá certo. Obrigada, viu, Patrícia, pela sua pergunta. Vamos dar uma olhada na próxima? Caroline Ribeiro, é possível pegar alguma DST através do banheiro público? Ai, tá aí uma pergunta boa, né? A gente fica super encanada, principalmente quando vê banheiro sujo, né, gente? Claro que o banheiro é desejável que ele esteja bem limpo, cheiroso, né? Que tenha papel higiênico, enfim, que o chão esteja ali, seco. Olha aqui, quase ideal isso, né? Mas sempre é assim, né? Mas o banheiro público não pode ser atribuído ao grande transmissor de doença sexualmente transmissível. Né? A gente ouve muito as pessoas dizerem, não, será que fulana foi ou passou apertado para não ir ao banheiro? Muito provavelmente não é. Passar apertado e não ir ao banheiro pode trazer alguma coisa que o banheiro não traria. Pode dar uma dificuldade depois urinária do que necessariamente essa preocupação de transmissão de doença sexualmente transmissível pelo fato de estar usando o banheiro público. Não vai colar nem muito, não. Nem candidíase, nem aquelas mais simples, teoricamente. Não é esse o ponto. No geral... Do contrário, segurar a urina pode ser muito perigoso, pode até levar a questão de infecção, por exemplo. Né? Mas pensar no banheiro como desculpa para as doenças sexualmente transmissíveis não vai colar. Não vai colar. Tudo bem que é público, mas não vai colar. Pois é, melhor pensar direito. Obrigada, Caroline, pela pergunta. Vamos ver a próxima. Silvio Fernandes. Há cerca de 12 dias estou apresentando queimação na uretra e uma pequena secreção, principalmente pela manhã. É gonorreia? Que remédio eu tomo para isso? Legal. Muito provavelmente é. Né? Afirmar, assim, muito provavelmente é. Ver no consultório. Vai precisar ser cuidado, sim. Vai precisar usar antibiótico, sim. Né? Enfim. É um tratamento demorado da gonorreia? Não, é um tratamento tranquilo. É tranquilo, é rápido.
Tá. É rápido. Mas o antibiótico resolve bem. Isso, resolve bem. Sem perigo de recidiva. Se tratando, do geral, resolve. A não ser que tenha contato cronifica, de novo, né? Isso, pode reinfectar. Tá certo. Tá ok, bom. obrigada também, Silvio, pela sua pergunta. Quero agradecer também ao Dr. Alberto Guimarães, que é ginecologista e obstetra, esteve com a gente hoje tirando as dúvidas sobre as DSTs. Mas fica aquele recado que é o mais importante de todos, que a gente precisa se cuidar na hora do sexo quando a gente fala em DSTs, né? É fundamental. E realmente o preservativo, que muita gente está negligenciando, apesar da facilidade de conseguir, né? Por exemplo, em São Paulo tem alguns locais que distribuem a mão cheias. Né? Então não pode dizer, porque era caro, porque não tinha dinheiro, não tinha recurso. Quer dizer, é bom que se tenha, que carregue realmente na bolsa, e aquilo para a mulher e para o menino também, né? Não precisa deixar só para um. Né? E de fato, o melhor realmente é prevenir. É verdade. Não, e tem muitas pessoas que estão há muito tempo com o mesmo parceiro e pensam que se pedir para ele usar pode ser uma ofensa, né? Você está pensando que eu estou fazendo o quê por aí? Não dá para colocar a mão no fogo pelas outras pessoas, né? Então, a gente tem realmente que se proteger, independente do momento do relacionamento que a gente está vivendo, não é, doutor? Perfeito. É isso mesmo. Obrigada, Imagina, viu? foi um prazer. Pela presença aqui. Até Obrigado, a próxima. obrigado. Ótima semana. Muito obrigado.